O Iruma não cansa de surpreender ninguém, né? Dessa vez a surpresa ainda foi dupla, cara. Vamos dizer que ele bugou completamente a convocação do familiar com o Kalego, e a segunda surpresa também foi um hack que ele usou, mano. O cara quebrou a máquina que mede o poder dentro da sala de aula, e a gente vai conferir isso tudo que aconteceu agora. Então vem comigo e vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, cara. O novo ano letivo da Babius finalmente começou assim, oficialmente mesmo, tá? E uma multidão já começou se reunindo na Royal One, que tava abrindo as suas enormes portas aí, depois de um longo período de tempo sem abrir. Cara, isso aí foi tudo devido à grande fama do Iruma. Brincadeira, foi só do Iruma não, foi da classe anormal no geral, né? O que fez o Eita, por exemplo, que era um novo estudante, pensar como é que seria o Iruma, né? Já que ele era tão conhecido. Ele e o resto dos alunos são tirados dos seus pensamentos pela intensa chegada do Sabinock, Lead, Jazz e Alossia. Cara, a multidão começou a explodir com alegria nesse momento, uma coisa admirável. Assim como eu admiro com toda a alegria possível o teu like que tu vai deixar nesse vídeo aqui, cara. Pô, irmão, deixa esse like porque ajuda muito a gente. Eu te agradeço do fundo do meu coração por sempre dar essa força aqui no canal. E você é o cara. Ninguém pode dizer o contrário disso, hein? Tamo junto e vamos que vamos. Vários alunos então notaram a altura do Sabro, né? Outros referiam ao Alossia como uma besta do conhecimento. Outros admiravam o quão legal o Jazz é, mesmo que ele roubasse várias carteiras no meio do caminho aí. Tratavam Lead também como um dos Young Kings, né? Os reis jovens. Quando o Asmodeus entrou, que foi a parada séria, né? Quando eles chamavam todos os alunos, todo mundo tava, porra, juntando ali, se batendo, animadaço. As garotas desmaiando pelo quão bonito o Asmodeus era, enquanto o Eita comentava como Alice emitia uma presença avassaladora, mas devido a toda essa empolgação que ele tava lá, em vez de ver a aula, ele começou a se sentir um pouco tonto e acabou caindo, apenas para ser pego e salvo pelo Iruma, que estava escondendo a sua identidade usando um óculos de proteção de detecção que foi dado pelo Sullivan. O Iruma sentou o Eita então em um banco, eles começaram a conversar, ele deu um pouquinho de água pro Eita, né? Enquanto o Eita comentava como a classe anormal era incrível e como ele se sentia sobrecarregado sobre eles. Ele então confessou ao Iruma que mal passou no vestibular, então considerava que essa escola, ele tá ali por si só, era um milagre. Por causa disso, ele se perguntava o tempo todo se ele podia se comparar com a classe anormal. O Iruma, no entanto, disse a ele o quão nervoso ele estava quando ele começou na escola também. Mas ele passou a valorizar tudo, o lugar, na escola e tal, depois dele ter conhecido os amigos dele, a classe anormal no geral. E agora ele adora vir para a escola todos os dias, então ele acredita que Eita também pode sobreviver e aproveitar a escola o máximo possível, como ele faz agora. Depois de ver que o Iruma estava nos anos acima dele, né, ele agradeceu ao Iruma, né, expressou alegria por haver veteranos amigáveis dentro da escola. Foi aí, quando ele estava prestes a perguntar o nome do Iruma, que o resto da classe anormal encontrou ele, tirou o óculos e chamou o cara de Iruma, que surpreendeu o Eita por ele estar falando o tempo todo diretamente com o astro da escola, né? O Iruma então o recebe formalmente em Babius quando sai com a sua classe. Depois que ele sai, Eita liga para sua irmã e conta tudo para ela o que aconteceu, e a irmã dele no caso é a Eiko. No auditório, a nova aluna Sabinock Sylvia, que é a irmã mais nova do Sabinock, admite como tá animada por finalmente estar frequentando a escola dos seus sonhos. A sua impetuosidade incomoda várias pessoas sentadas ao seu redor, e ela pergunta ao aluno sentado ao lado dela que cerimônia de entrada incluiria, né? O que ia acontecer lá. Mas o aluno diz a ela para falar baixo. O pessoal tava bolado com ela ali, mano, justamente por causa da personalidade dela no geral. Kalego então dá um passo à frente e declara que a cerimônia iniciou. Para dar um pontapé inicial, o Sullivan se posiciona quando começou a anunciar que ele estava muito feliz em ter novos alunos frequentando a escola, embora imediatamente depois dele falar isso ele mudou o assunto completo para se gabar do Iruma, né? Quem não quer ter um neto igual o Iruma? O que faz o Kalego até exigir que ele seja tirado daquele momento, e depois que ele sai, os alunos ficam mais confusos quando Sylvia diz a um aluno do lado que conheceu o Iruma uma vez, chamando ele de uma pessoa muito gentil. A aluna que estava do lado da Sylvia, então, porém, revelou que também já conheceu o Iruma. E a aluna é então revelada pra gente como a irmã mais nova da Kerori, a Shima, que faria o discurso do primeiro ano. Enquanto a Shima subia no palco, os alunos torciam por ela, revelando inclusive que ela tirou nota máxima no vestibular. 01, né? Primeiro a passar nessa parada aí. E depois de pegar um banquinho, que ela era muito baixa, para subir, né, e pegar o microfone, ela se apresentou e fez o seu discurso, que terminou com uma salva de palmas
absurda, mano. Todo mundo amou esse discurso aí. Parecia até o Iruma lá quando tinha entrado na escola. Depois da cerimônia, vários alunos então notaram algo bastante chocante. O Calego tava cantarolando, felizão pra si mesmo, andando por aí. Acontece que a razão dessa felicidade dele é porque faz exatamente 1 ano desde que ele se tornou familiar do Iruma. E a primeira aula da classe anormal era a renovação e o cancelamento de contratos familiares. Era grande chance de finalmente tudo acabar, cara. Liderado por Bars Robin, eles começaram a aula fazendo com que Alice convocasse sua serpente Górgona. E se ele quisesse renovar o contrato com seu familiar e vincular ele para sempre, ele deveria concentrar sua magia nela e nomear a serpente. O Asmodeus fez isso, chamou ela de Vino, né? Todos os outros alunos replicaram o que ele fez, como o Sabro, por exemplo, o Sabnok chamando o seu Kelp de Oma, Clara chamando sua Falfal de Chefe, Elizabeth chamando os seus 3 Papillions de Floras, né, que são Flora, Lilian e Rogue, Lid se perguntando como ele faria para chamar o seu familiar, mas sua atenção na verdade estava voltada para o Jazz, que estava tentando esconder o familiar nas roupas e impedir que os outros vissem. No entanto, as etapas para um cancelamento de contrato, que era o que o Iruma tinha que fazer com o Calego, são um pouco diferentes. De acordo com o Calego, que tinha levado o Iruma junto com ele, para cancelar esse contrato aí, o invocador deve acender um selo de convocação e não convocar o seu familiar pelas próximas 13 horas. Como tal, o Calego quer que o Iruma fique parado e com isso ele quer dizer que ia estar do lado do Iruma o tempo inteiro durante o dia, com o passar do dia, para ele não ter problema depois, tá? Depois de um tempo caminhando juntos, os dois então seguem para Royal One, onde Iruma pergunta ao Calego se ele sente que está sendo um pouco vigilante demais às vezes. O Calego, no entanto, diz que é melhor ser desse jeito, né, do que deixar o Iruma fazer o que ele quiser e deixar que os problemas cheguem até ele depois. Como que para provar o seu ponto, ele impede Soi, por exemplo, de colocar um selo de convocação no Iruma, porque isso renovaria automaticamente o contrato entre eles. O Calego usa o Cerbérium para contê-lo. Lid, Goemon e Jazz e Iruma perguntam por que eles estavam tentando renovar o seu contrato para ele, e eles revelam que eles estavam fazendo isso porque acham divertido ver o Calego na sua forma de familiar do Iruma, e eles querem que continue assim, e também porque o Jazz acabou fazendo uma aposta e precisava ganhar esse dinheiro, então ele tinha que fazer o Iruma, né, voltar ali com o seu contrato com o Calego. Mas o Calego então decidiu sair da sala de aula com o Iruma, só que a Clara apareceu para tentar agarrar ele ali, mas o Calego conseguiu se esquivar dela. O Iruma perguntou se ela queria ver o Calego na sua forma familiar, mas ela na verdade revelou que ela estava preocupada mais como o próprio Calego monopolizou o dia inteiro do Iruma e ela queria brincar com o Iruma, tá ligado? O Asmodeus então tentou pular no Calego devido à sua recusa em permitir que qualquer outra pessoa esteja ao lado do Iruma, só que o Calego facilmente derrotou os dois, deixou os caras caídos lá no chão. Nesse ponto, faltavam apenas 8 horas para o cancelamento de contrato. E assim, durante 2 horas mais ou menos não aconteceu nada. Agora faltando 6 horas para o cancelamento do contrato, o buraco ficou mais fundo, tá ligado? O Calego decidiu fazer o Iruma dormir na escola para que ele possa evitar que a ópera em casa chegue e tente colocar o símbolo no Iruma ou alguma coisa, o selo no Iruma, né? Então ele não acha que a Royal One tá segura e definitivamente não traria o Iruma para sua casa. Então ele pediria para Balan Shichiro para preparar a sua sala de preparação. Ele também decidiu preparar caso a ópera decidisse enfrentá-lo. Com certeza, a ópera entrou em cena e começou a lutar contra o Calego. E consegue lutar contra ela, tá? Vendo que o Calego não iria desistir do Iruma sozinho, eles decidem então levar o Calego à força. Segurando o Iruma então com o Cerbérium, o Calego faz ele usar vários feitiços chamados Spell Hall, mas Ópera se esquiva e pula na cabeça do Cerbérium para que ele possa colocar o selo de convocação do Iruma. O Calego nesse momento empurra ele para trás e o prende com Clown Cage, aonde tenta esmagá-lo rapidamente. A Ópera consegue se libertar e os dois tentam atacar mais uma vez ali, mas os seus ataques são bloqueados por Shichiro. O que exige, inclusive, que ela pare, né, e se comporte não de forma imatura, tem que ser mais maturidade. Tanto Ópera quanto o Calego se recusam a recuar, mas Shichiro pergunta se algum deles se perguntou o que o Iruma quer com tudo isso. Assim, os 4 se sentam e começam a discutir a situação, que era o que tinha que ser feito desde o início, né? O Iruma diz que ele acredita que causou muitos problemas pro Calego quando invocou ele como um familiar, mesmo que tenha sido por acidente, né? Como aconteceu, mas ele gostaria de quebrar esse contrato por causa disso. Shichiro, então, porém, deduz que o Iruma tem algo a mais para dizer e admite que se sente ansioso por deixar um familiar poderoso como o Calego quando está cercado por alunos com familiares poderosos. Então ele não tem certeza de estar sozinho ou não.
Então, depois de ouvir os pensamentos do Iruma, o Kalego pediu a Shishiro e Ópera que saíssem da sala. Quando eles fizeram isso, o Kalego começou a conversar com o Iruma e revelou nesse momento que, mano, a surpreendente verdade por trás dele é que ele mesmo não tem um familiar. O Kalego diz ao Iruma que todo o clã Arbérios tá possuído aí por cães. É uma unidade jovem, eles acabam pegando. Os demônios do clã Arbérios têm um disciplinar por seu Cerberium. Isso porque a mana pura é infundida com seu sangue de Arbérios e mostraria suas presas para qualquer um que não considerasse os seus mestres. Por causa disso, se o Kalego tentasse convocar um familiar, Cerberium iria afugentar esse familiar o mais rápido possível. E também é por isso que ele está encarregado do ritual de convocação, porque o Cerberium, que é o que ele tem, mantém os familiares recém-convocados sob controle, porque se perder o controle, o Cerberium vai lá e ataca, sacou? Depois de se explicar então, o Kalego admite que entende a ansiedade do Iruma, já que os familiares servem como escudos úteis no mundo demoníaco. No entanto, ele diz a ele que o familiar de um demônio não é um único indicador das suas habilidades, e ele também diz ao Iruma que reconheceu o quanto o próprio Iruma cresceu desde que começou a frequentar Ababios, né? Então ele mesmo que ele perca o familiar, ele ainda teria suas habilidades que ele ganhou durante esse tempo todo. Kalego vê que o Iruma ainda está um pouco nervoso com isso, então ele diz que ele mesmo vai deixar de ser o seu familiar e a vida com a classe anormal provavelmente não vai mudar por causa disso. Isso aliviaria várias preocupações do Iruma e também convencia de deixar a Ópera aí, mas permitir esse cancelamento de contrato. Quando as 13 horas terminaram então, o contrato foi quebrado. O Iruma agradeceu ao Kalego pelo ano anterior, e pediu desculpas por todos os problemas que ele causou a ele. Mas o Kalego então faz o Iruma ir junto com ele, traz de volta o ritual de convocação, para que ele adquira um novo familiar, revelando também que o cancelar de um contrato com o familiar impede que um novo contrato seja formado com o mesmo familiar de antes, então ele teria que ter um familiar diferente. O Iruma então pega o seu selo de convocação, agradece mentalmente ao Kalego por tudo, só que tivemos um problema. O Iruma acabou transformando o Kalego no seu familiar novamente. Sabe por quê? Porque as regras de cancelamento de convocar um familiar não se aplicam ao Iruma, já que ele é um humano, cara. E lembrando, galera, ele não convocou um familiar, ele simplesmente convocou um demônio. Não mudou, ele é humano, ele convocou o Kalego de novo. Então agora eles estão mais um ano juntos aí, tranquilamente. Apesar dos melhores esforços do Iruma, os esforços do Ópera de garantir que o Kalego se tornasse o familiar de Iruma novamente, depois disso tudo aí, o Kalego decidiu até tirar uma licença remunerada, cara, porque não dá pra ele mais não. Dois novos professores então chegaram a Babius e o Robin, que aí é o mais velho, se ofereceu para levá-los para a escola e ensiná-los como tudo funcionava. No Royal One, Margwa Smart apresentou à classe anormal uma ferramenta mágica que iria medir a aptidão mágica de toda a classe ali, chamada Devil in the Slot 666. É tipo aquele caça-níqueis, sacou? Ele primeiro fez o que todos despejassem mana nos seus orbes pretos que estavam segurando e colocar no slot e puxar a alavanca. Kerori vai primeiro e recebeu uma folha mostrando todas as suas estatísticas atuais, que mostram um alto nível de constituição e mana também, o que ele diz ser uma abundância na mana bruta que ela tem no corpo. A folha também mostra uma lista de feitiços que ela pode fazer, deve ser capaz de aprender inclusive, e se ela usar a folha como um trampolim, ela poderia criar sua própria técnica especial, praticando uma magia que fosse conveniente para ela. Maravilhados com isso tudo, os outros alunos vão lá e fazem o que a Kerori fez. Todos receberam variedades de estatísticas diferentes. O Iruma foi o último da escola. Só que a sua folha de estatística estava simplesmente manchada. Embora alguns pudessem ver um emblema, nenhum conseguia decifrar o que era. Não existia, não tinha nenhuma palavra, sacou? Clara e Alice ainda estavam felizes por ele, porque Alice acreditava que a máquina caça-níqueis não conseguiu nem medir as habilidades do Iruma desde o início, porque ele era muito forte. Mas na real, galera, pode ser simplesmente pelo fato do Iruma ser humano, ou por realmente essa habilidade ser tão forte, porque o que ele tinha no anel, a gente não pode esquecer que é a magia do Sullivan. Se ele tem a magia do Sullivan no anel e ele usou para encher a bola a magia do Sullivan, o Sullivan pode ter uma força alta o suficiente para que não seja medida por ali, não consiga medir a força de um aluno. Schneider, por sua vez, comentou como o Iruma sempre faz coisas estranhas acontecerem, assim como ele fez no ano anterior. Também, o cara não tem nada a ver com esse mundo. Marty, por outro lado, ficou preocupadíssimo com o funcionamento da máquina e com todos os dados que eles deveriam fornecer aos professores. As suas palavras interessavam a classe e Marty explicava que os professores ficariam encarregados de desenvolver as habilidades práticas de cada um dos alunos. Nesse momento,
Robin chegou com os novos professores para as aulas práticas da classe anormal. Infelizmente, os professores são Shida e Hattori do Six Fingers, né? Shida e Hattori se apresentam enquanto Robin explica que eles seriam os encarregados de ensinar a classe a magia de ataque e defesa, também de cura e até servir como um sparring para eles, né? Hattori então dá um passo à frente e paira sobre Jazz, Lid e Goemon, aonde ele diz que está ansioso para conhecê-los, né? Para sua surpresa, os três em Schneider dizem a Hattori que ele e Shida parecem os professores mais adequados que eles já viram antes. Enquanto os quatro se aglomeram ali ao redor de Hattori, Alice comenta que Hattori é o único. Mas Iruma não ouve porque ele está olhando para Shida. Para sua surpresa, o Iruma se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la, o que ela retribui para ele. Os outros alunos então começam a se aproximar dela, mas Martin faz eles recuarem, já que essa foi apenas uma introdução. Ele entregou aos dois aí as folhas de estatísticas de todos os alunos, embora a do Iruma não dê para ler nada. E aí depois ele se despediu de todo mundo. Enquanto os dois caminhavam pelo corredor, Hattori diz que o primeiro contato foi um grande sucesso. Ele percebe Shida parecendo um tanto desanimada aí. Mas por quê? Ele assegura de que a classe não se lembra de nenhum dos 6 dedos, tá ligado? Tendo lançado um feitiço para apagar a memória de cada um deles lá no Alder Park quando eles foram. Portanto, eles podem apenas se concentrar na sua missão que o Baal deu para eles. Acontece que a missão que o Baal deu foi adquirir tudo que eles pudessem relacionado ao Derkila, para trazer ele de volta junto pro Baal, independente da sua aparência. Ou seja, eles têm que se aproximar do Iruma agora. É por isso que eles se tornariam os professores de habilidades práticas da classe anormal, já que reside no Royal One, aonde o Derkila passava a maior parte do tempo, né? Então, basicamente, eles disse que ele também teria que se livrar de qualquer um da classe que atrapalhasse os seus planos. Mas a única exceção é o Iruma. Por que será, né? Por que será? Porque o Baal queria capturar o Iruma e trazer ele, porque ele era mais suspeito a ser mais próximo do Derkila do que qualquer outro. Enquanto olhava as folhas de estatísticas então, Hattori olhou para a folha chamuscada do Iruma e se pergunta por que o Baal quer ele. Embora ele ria no pensamento, né? Pensando um pouco que, seja o que for, não seria algo bom de se acontecer. Bom, galera, mais um volume de Iruma finalizado aqui, trazendo sempre os melhores acontecimentos, os mais engraçados, que a gente dá risada boa pra caramba aqui e só vê coisa maneira, né, cara? Cara, futuramente eu quero trazer muito mais do mangá pra vocês, vai vir muita coisa aqui. E anime também, a gente quer falar do anime também, sem sombra de dúvidas. Então, se você curtiu esse vídeo, capricha naquele likezão para dar aquela força pra gente, se inscreve aqui no canal com o sininho ativado, não tem mistério, clicou aqui do lado, ativou o sininho, porque assim você continua acompanhando o Iruma, cara. Só assim você vai ter os resumos dos melhores momentos de todos os volumes, vai ter mais curiosidades pra caramba e, pô, de tudo um pouco que a gente traz aqui. Então, não perde essa chance, cara, não deixa pra depois, já se inscreve, já ativa o sininho agora. Se você já tá inscrito, confere aí se o sininho já tá ativado, que eu sei que você não vai se arrepender. Beijo no coração, galera. Tamo junto sempre. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!